Fala galera, tudo bem com vocês? William Estrela do Opções na Veia aqui, mais uma vez. Estamos ao vivo aqui, sabadão, hoje dia 18/10, tá? Decidi abrir essa live para a gente dar uma olhada como é que foi, como é que trabalhou os mercados, né, ao longo dessa semana aí, como é que foi as operações. Lembrando que ontem tivemos um ponto bem importante, um dia bem importante, que foi o dia para quem opera opções, né? Dia 17, vencimento de opções. Se você não fez nada ontem, tá? Já vamos deixar aqui um aviso. Você por um acaso foi exercido e não tem interesse em ficar com os ativos, na segunda-feira cedo você ainda consegue entrar lá e talvez resolver sem que haja muito descasamento financeiro, dependendo de como abrir os ativos, tá? Então você ainda pode, na segunda-feira, ir lá resolver. Lembrando que aí, é claro, provavelmente vai ter um descasamento financeiro, vai ter uma diferença para mais ou para menos das ações que você for operar, tá ok? A gente não opera, é, a gente não opera ações aqui, né? O nosso mercado aqui é opções, mas você precisa pelo menos ter a noção de como que você vai resolver caso você tenha sido exercido, né? Não conseguiu mexer ontem e aí na segunda-feira você tem que tentar, se você decidir encerrar a posição nas ações, você consegue ali talvez ainda fazer sem que haja muito descasamento financeiro. Isso é bem importante, tá, gente? Então, fique bem atento aí para quem acabou vacilando aí ou teve algum problema na internet ou estava em viagem e esqueceu e deixou ser exercido. Você ainda pode na segunda-feira dar uma olhada lá, ver se você consegue mexer, finalizar, né? Ou se você estava vendido, comprar, se estava comprado, vender, para que você não tenha muito descasamento financeiro dos valores, tá? Isso pode acontecer, tá ok? Então, tem que tomar bastante cuidado, tá ok, gente? Tem que ficar bem atento. Infelizmente, já passou, né? Quem foi exercido foi. É, teve o pré-market, teve o aftermarket, né? Depois, das 18h25 até as 18h40. Foram ali 15 minutos que dava para ter resolvido também. Mas, muitas vezes, as pessoas acabam não atentando, né? Acabam esquecendo que está ali com uma operação em opções e aí acaba ficando preso na operação e não consegue sair depois. Tá ok? Vamos dar uma olhada no nosso profit aqui, ver como é que nós fechamos os mercados ontem e ver o que dá para a gente fazer para a semana que vem. Já entramos em algumas posições também, vou mostrar para vocês. O mercado vinha, né, nessa forte alta. Esse aqui é o semanal, tá? É bom porque a gente consegue ver do começo de janeiro aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, vou até desenhar, fazer uma linha aqui, ó. Esse ponto mais baixo aqui dos 112 mil foi um ponto em novembro, né? De 23, ponto que já tem bastante tempo, que é onde ele tocou. Depois nós tivemos aqui esse ponto aqui de 118. Foi um ponto também forte, né? Você vê que ficou uma região aqui. Depois que ele subiu desse ponto para cá, ele praticamente não desceu, tá? Então nós tivemos ele trabalhando aqui acima do vamos colocar aqui 118, 117, né? 117,200. Depois que ele subiu desse ponto, isso lá em setembro de 2023. Depois que ele subiu desse ponto, ele ficou trabalhando aqui, né? O nosso índice trabalhando nesse range. Ficou aqui praticamente até abril de 25, que aí ele subiu, veio trabalhar, buscar patamares mais altos e agora nós estamos aqui. Tivemos o topo histórico e agora estamos aqui na casa dos 143 mil. Tá, os mercados fecharam ontem a 143.398. A mínima do dia foi em 140.681. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos colocar o diário também para a gente olhar, né? E a abertura, a mínima na verdade foi 141. Vou colocar aqui.
141.247, a máxima 143.424, praticamente 2.000 pontos, né? Entre abertura e fechamento ali foi onde o mercado ficou operando. Para o índice é um range bom, mas não é um range assim tão forte, né? Tão volátil, né? Mas foi um dia que deu para fazer boas operações. O mercado começou operando em baixa, finalizou com uma alta de 0,84. Então é uma alta boa. Lembra que a gente tinha falado várias vezes, né, que esse ponto aqui do 140 era o ponto onde os compradores eles tinham que começar a fazer uma defesa, né? A gente enxergava aqui um ponto de defesa. Por quê? Porque foi a região onde ele bateu no topo e ele voltou, né? Ele começou a descer aqui, nós tivemos um pullback, vou mostrar para vocês aqui. Ele veio aqui do 147, desceu, fez essa pernada aqui, essa primeira, vamos chamar de H1, né? Fez essa primeira H1 aqui. E agora nós vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem, se ele vai dar continuidade, né? E subir, voltar para tentar bater novamente no topo histórico, ou se ele vai voltar a testar essa região de fundo aqui na casa dos 140 mil. Tá? 141.200 é uma região, né? Entre 141.200, 141.300 e 140.700, né? Então vamos ver se ele vai trabalhar nessa região, se ele vai vir para baixo ou se ele vai bater no suporte e vai voltar a subir, né? Se ele botar uma H2 aqui, qual que seria uma H2? Ele desce aqui novamente, tá? Desce aqui e aí ele volta a subir, tá? Aqui seria bem interessante se ele fizesse esse movimento, tá bom? Por quê? Porque aí ele pode retomar realmente o seu viés altista. O contexto, se a gente for pegar de julho de 25 para cá, ele ainda não mudou, né? Se a gente for pensar bem, ele ainda não mudou. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí. Então, assim, ele veio subindo e tá trabalhando aqui agora, né? Tem uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias praticamente, uma semana, né? Uma semana positiva, aonde ele está trabalhando num range aí entre 2.000 pontos, tá? Não teve uma grande assimetria de alta agora, né? Ele realmente tá descansando nesse ponto. Basta a gente agora esperar para ver se ele vai tomar um posicionamento. Por enquanto, eu vejo um retorno da compra aqui numa defesa, mas assim, é uma defesa interessante, tá? É uma defesa interessante. Por quê? Ó, você teve um candle vermelho, um verde. Aí você teve um candle de indecisão total. Depois você teve um candle comprador, mais um candle de indecisão e aqui mais um candle comprador. E esse candle comprador, o último, foi um candle mais forte, né? Então, é um candle que mostra assim que os compradores eles não estão querendo deixar passar para baixo desse ponto, né? Dos 140 mil. Estão querendo ali manter ali para cima. Se vai retomar a alta e chegar até aqui, né? Voltar para o topo histórico, a gente não sabe, tá bom? Mas se abrir na segunda-feira, se ele abrir com um gap de alta, se ele abrir já com um fundo mais alto e mostrar uma força de evolução compradora, eu já começo a ficar interessado em aguardar para topo histórico de novo. Por quê? Porque eu acredito que o Ibov, na casa dos 147, 149 mil ali, se chegar, é um ponto aonde nós vamos montar uma posição de venda novamente, tá? É onde, porque eu acho que ele tá no preço assim, sabe? Não tá nada absurdo. Pode passar para cima, pode ir até os 50, pode. Vejo acontecendo nesse momento, nesse contexto atual, não vejo, tá? Pode ser também que ele fique trabalhando um pouco lateral aqui, né? Que ele fique aqui trabalhando, né? Nesse respiro aqui. E enquanto ele estiver trabalhando nesse respiro aqui, eu não vou fazer nada, tá? Eu pretendo esperar. Se ele chegar perto dos 140 novamente, nessa base aqui, tá? Vier para cá, não descer, ou se ele descer e voltar para cima, talvez eu entre numa operação de compra. Mas por que eu vou entrar numa operação de compra? Eu acredito que o contexto do Ibov ainda é altista, tá? Eu ainda vejo os mercados
com tendência, né, com movimento para alta. A gente pode olhar o estocástico lento aqui embaixo, ele tá apontando para cima, né? Você tem a média móvel apontando para cima também, tá? Tá acima da média de 200, então eu acredito que ele vai continuar tentando buscar movimentos altistas, mas a gente acreditar é uma coisa, o mercado fazer é outra, então a gente tem que ficar bem atento aí. Os bancos ontem abriram todos negativos, todos no vermelho, tá? E aí ao longo do dia foi alternando, né? Foi mudando. E no final a gente teve altas até interessantes, expressivas, por exemplo. Vamos abrir aqui BBSA. Olha aí, BBSA, querendo ou não, no semanal ainda é um candle feio, tá? Um candle de indecisão. Ele está trabalhando num range aqui entre o 20 e o 22,70, tá? Tá trabalhando dentro desse range. Esse aqui é o gráfico semanal. Então, se você for ver, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas em que o ativo está trabalhando dentro desse range. Ele chega no topo, encosta, desce. Fica trabalhando ali, não consegue romper, não tem força compradora para romper. Por quê? Porque o movimento comprador para romper topo, né, para romper a resistência, ele tem que ser forte, ele tem que vir com vontade, tá? Para cair é mais fácil, tá? O movimento vendedor, ele é mais fácil, mas aqui a gente teve, ó, um ponto aqui no fundo, tivemos outro aqui, tivemos outro toque aqui, tivemos esse aqui que veio para baixo e voltou para cima. Então tivemos 4 toques aqui embaixo e tivemos 1, 2, 3 toques aqui na casa do 22,70. Então não está demonstrando também muita força para nada, nem para cima nem para baixo. A gente pode falar que Banco do Brasil tá nem, né? Ele nem sobe nem desce. Ele quer ficar ali agora descansando nesse ponto. Vamos colocar o diário para ver se a gente consegue ter um ajuste mais fino dos posicionamentos. Olhando o diário, ele reflete bastante a lateralização que a gente vê no, no semanal, né? Então a gente consegue perceber aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, eu quero mostrar para vocês aqui. Desde agosto praticamente, né? Desde o meio de agosto, que se você observar, ele entrou para dentro desse canalzinho entre o 20 e o 22,70 e está trabalhando aqui, né? Então está trabalhando aqui. Você vê que ele teve vários dias onde ele veio tendo candles com volumes não muito grandes, né? Não mostrando muita força, o pessoal não mostrando muito interesse no papel, mas ele veio caindo, né? Então ele subiu aqui, caiu aqui, tá trabalhando próximo dessa região do 20, tá? Esse doji aqui para mim, esse candle aqui é um candle de indecisão bem interessante, tá? Esse candle, no formato que você está vendo aqui, ó, se você olhar essa figura gráfica desses 3 candles, para mim, ele mostra o quê? A reversão para voltar a subir. Tá? Ele é um candle, ele é uma estrutura gráfica que para mim ele já mostra uma reversão para voltar a subir. Tá? Eu poderia até montar uma posiçãozinha aqui, comprado, ou montar uma estrutura, uma trava de alta aqui, com call, pode ser também, sabe? Trava de alta com put, na verdade, dá para fazer bem interessante, uma trava de crédito. Então tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo aqui, ou comprar uma call mesmo, a seco, fazer uma operaçãozinha de compra de call a seco, também seria bem bacana, tá? Por que seria bacana? Vou falar para vocês por que seria interessante montar uma operação, comprar uma call aqui, por exemplo. Porque se a gente for posicionar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês melhor aqui. Só dar uma arrumada aqui. Eu quero mostrar para vocês. Olha só. Desse ponto aqui do 18,14 até o 22, ele veio aqui e fez esse retorno aqui ao 20, tá? Então, se a gente puxar para quem gosta, né, os fibonateiros, se a gente puxar um Fibonacci aqui, ele está basicamente na região dos 50%. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu puxo ele mais para cá para vocês conseguirem ver livre aqui. Tá aqui, ó, tá? Então ele está exatamente nessa posição aqui, na média dos 50% do Fibonacci.
Então, é um pullback bem saudável, né, para quem veio no movimento de alta. Tá? Então, para segunda-feira, dependendo do que acontecer aqui, talvez seja interessante comprar uma call, tá? Comprar uma callzinha aqui. E para mim o risco, né, o risco retorno, lembrando que a gente tem sempre que ter a intenção, na hora que a gente já vai entrar na operação, pensar onde a gente vai entrar, onde a gente vai sair. E o risco retorno aqui, para mim, é interessante. Por quê? Porque se ele vier para baixo do 20, aonde ele não passa desde agosto, tá? A gente pula fora. E eu não preciso deixar correr muito, tá? Aqui, por exemplo, nessa região aqui, ó, no 19,70, 19,50 no máximo, tá? Então aqui, ó, um stop relativamente curto. Vou mostrar para vocês aqui, ó, fazer um desenho para vocês entenderem. Vamos dizer que a gente monta uma operação, compra uma call aqui, ó, tá? A gente compra uma call aqui, ela vai estar dentro do dinheiro, não é uma call tão barata. Ou a gente pode comprar ela até um pouquinho acima aqui, ó, no 20 e 30, para ela sair, para a gente não ter um custo muito alto, tá bom? Então a gente pode montar uma posição aqui. Agora, o que acontece? Se a gente comprar uma call aqui e ele vier para baixo do 20 e 20, 20 reais, a gente pode colocar o nosso stop loss, né, aqui no 19,46. Aí, se você for pegar, olha o tamanho desse volume aqui de negociação, né? Olha o tamanho desse volume aqui dentro do gráfico, né? O tamanho dessa posição em relação à possibilidade de ganho. O que eu espero? Eu espero que chegue de volta pelo menos aqui no 22. Então, é uma relação bem maior de ganho na operação, se ela der certo, do que o risco, se ela der errado. Então, eu consigo ter um stop técnico, um stop curto, técnico e financeiro, e consigo ter uma possibilidade de fazer 2, 3 vezes o tamanho do meu stop, né? Então eu consigo pegar essa medida aqui de stop e multiplicar por 3, 4 vezes aqui para cima. Então fica bem interessante. Fica bem interessante, tá? Segunda-feira talvez monte aí e compre uma callzinha de BBSA. Mesmo se o mercado vier para baixo, se ele bater aqui no 20 e não passar, se ele encostar aqui e não passar, eu compro uma callzinha de BBSA, pensando seriamente nisso. Bacana? Vamos dar uma olhada aqui em outros ativos. Vamos olhar outros bancos primeiro? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Itaú, nosso queridinho Itaú, que tem grande influência no Ibov. Itaú fez um movimento bonito, né? Nós fizemos uma trava de baixa aqui, pegamos todo esse movimento, fizemos o gain, finalizamos a trava na quinta-feira, né? Tem vídeo aí no canal, né? No mercado de opções, mercado da semana para opções, tem lá, que eu faço diário para vocês às 10 horas. Tem lá o encerramento mostrando como quiser a posição, como que a gente fez e tudo, passo a passo. E aqui nós tivemos aqui essa lateralização aqui, tá vendo? Tivemos aqui uma lateralização na casa do 37,18, ok? Então foi um ponto bem interessante também para quem pegou essa posição junto com a gente. O que eu acredito aqui? Nós estamos num ponto igual o Ibov, num ponto de descanso aqui, tá? Ele está num pullback bem interessante. Se a gente quiser puxar também uma FIBO aqui desse ponto aqui em... Quer ver? Aqui, ó. Ok. Aqui ele está na retração. Vou colocar aqui no 34 e 37. Se a gente colocar aqui, você vai ver que, assim como o Ibov, ele está basicamente na retração de 50%. Tá? Chegando aqui entre os 50 e 61,8. Então, trabalhando nessa retração aqui. É um pullback interessante. A gente vê aqui um momento para Itaú. A gente teve um candle mais comprador aqui,
mas ele está trabalhando também dentro desse range aqui, né? Então ele está entre o 37,83 e o 37,18. Então está trabalhando aqui nesse range. Ainda não teve nenhum movimento muito forte, né? Não decidiu realmente tomar um posicionamento ainda. Mas para mim aqui, se ele conseguir ter algum topo mais alto aqui, abrir com um gapzinho de alta na segunda-feira, eu acho que a gente pode pensar numa comprinha de call ou numa trava de alta, tá? É o que eu vou estar de olho aí para a semana que vem. Lembrando, gente, quando eu falo a gente, é modo de dizer, tá? Eu não dou call para você entrar em operação. Eu falo para vocês o que eu vou fazer, qual que é o meu racional, o que eu estou enxergando, né, nos mercados e o que eu estou buscando para fazer semana que vem, tá bom? Então, quem tiver interesse em talvez entrar em uma operação, consegue aí ver se faz sentido para vocês o que eu tô dizendo ou não, tá? Entre nas suas operações com conhecimento, estude para não entrar em operação e acabar perdendo, né, muito recurso ou entrar sem ter o conhecimento do que está fazendo, porque, como eu falo no vídeo que eu fiz, vou deixar no final desse card, inclusive, sobre gestão de risco, o capital, o dinheiro, ele é a matéria-prima do trader, né? Ele é a nossa matéria-prima, padeiro tem lá farinha, leite, ovo, né? A nossa matéria-prima aqui é dinheiro. Então a gente não pode perder matéria-prima, tá? A gente não pode perder dinheiro. Então a gente tem que trabalhar sempre com uma gestão de risco e trabalhando com conhecimento do que está fazendo, tá bom? Isso aqui não é jogo, tem que tomar muito cuidado, beleza? Vamos dar uma olhada aqui como é que estão. Vamos ver como é que está BBDC, Bradescão. Vamos dar uma olhada como é que fechou o Bradescão. Olha só, olha aí, Bradescão já está mais bonito, né? Por quê? Se você for pegar, o Bradescão está chegando num ponto onde ele está querendo bater nesse topo, nesse alto aqui, nesse ponto mais alto que ele bateu, né? Olha só, fez um pullback interessantíssimo. Peraí, que aqui bagunçou. Volta para cá, meu querido. Não, tá tudo bem, pode ficar aí. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui, que eu não quero esse negócio aqui não. Quero ele aqui do lado. Isso. Pronto. Então a gente pega aqui, se você olhar aqui, ó, o Bradescão veio numa forte alta de julho para cá praticamente, e agora está fazendo esse movimento, subindo de novo, né? Então tá bem interessante na minha opinião, tá? É um movimento bem bacana, olha, uma alta muito forte, fez um pullback interessante e agora ele já retoma aqui e ele já está próximo desse ponto alto de novo. E olha só os candles bonitos, né? Candles verdes, né? Mostrando urgência compradora, né? Com pouco de pavio ainda, mas não muito, né? E principalmente se você observar aqui, o que a gente tem aqui, gente, na figura gráfica? Olha só, que é bem importante, tá? Quando você está olhando os mercados. Mesmo esse candle que foi vermelho, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Então ele está trabalhando sempre com fundos mais altos, né? Isso mostra para gente que os compradores estão com força, estão buscando, né, trazer o preço para cima, tá? Bradescão, eu vou aguardar ali na casa dos 17,92. Por quê? Porque ele não vai para lá desde. Olha aqui, ó, a última vez que Bradesco teve próximo dessa região, gente. Olha só que interessante, né? Vem cá. Ó, a última vez que Bradesco. Deixa eu deixar só uma linha aqui que tá bagunçada. Ah, tá, é a última. Ok. Então tá aqui, ó. A última vez que Bradesco chegou próximo dessa região foi em 15/7/2021. Olha isso. Então, só lá no ano de 2021 que o ativo, né, Bradesco, passou, inclusive, dessa região e foi operar aqui na casa dos 19,80. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, que você está vendo aqui, foi em 2021.
Foi a última vez que Bradesco chegou próximo desse ponto. Então, assim, tem muitos anos que ele não bate aqui, tá? E agora ele está basicamente nisso. Ele chegou aqui nesse ponto no começo do mês e agora está querendo retomar aqui. O que eu penso, tá? Olhando isso e olhando ao longo do prazo, a gente olhando de longo prazo, o que eu penso? Você pensa o seguinte: desde 21 ele não passa para cima desse ponto. Ele veio com uma alta muito forte, chegou nesse ponto, ele bateu e desceu, concorda? Bateu aqui, desceu, veio para baixo. Agora os compradores voltaram, estão tentando voltar para cá de novo. Então, assim, esse ponto aqui e esse ponto aqui vão mostrar para mim o quê? Se ele romper, vier para cima, vier com uma urgência, vier para cá, a gente pode continuar subindo e ir embora, porque é uma resistência forte, né? Ele nunca voltou aí depois de 2021. Agora, se Bradescão bater aqui e voltar, me der um candle aqui de reversão, me der um candle de venda mais forte, eu penso em comprar uma putzinha, tá? Por quê? Porque é um ponto onde ele vai mostrar se ele vai ou não. Ou vai ou racha. É um ponto onde ele tem que tomar uma decisão. O ativo vai decidir se ele vai subir ou não. Para mim tá bonito, tá? Tá bonito. Mas chegou aqui, bateu, caiu, né? Então não adianta. Veio subindo forte, chegou aqui, caiu. Agora tá subindo de novo. Se chegar aqui, bater, não conseguir romper, pode ser que ele venha retomar de novo até os 16,75. E aí é aquela relação que eu falo para vocês, relação risco-retorno. Se você for pensar em gestão de risco para entrar numa operação, você tem aqui um ponto anterior que está lá em 2021, então você não tem muita referência de defesa para cima, mas você pode colocar, tecnicamente não está tão bom, mas se você fizer aqui, por exemplo, um financeiro, olha, a ideia, se ele bater aqui e voltar, é que ele venha do 17,92 para 16,77. Então, a gente está falando de R$1,20. Então, eu posso colocar aqui um risco aqui de 60 centavos. Né? Montar uma operação e colocar metade do meu stop loss ali nessa base. Ou seja, se for 60 para cima, eu saio, tudo bem. Por quê? Porque se cair, eu tenho a possibilidade de estar pegando, na verdade, 1,50 praticamente. Então, até 70, 80 centavos para cima, vale a pena, de repente, entrar nessa operação, entendeu? Então, vale a pena você comprar uma put. E por que eu compraria a put? Porque você vê que o movimento, esse aqui é o diário, tá? Então, foi 1, 2, 3, 4, 5 dias, ele veio para baixo. Se eu comprar uma put aqui, ó, vê se vocês concordam comigo, tá? Vocês têm que falar para mim se vocês concordam ou não. Pode digitar aí no chat se tiver qualquer dúvida. Tá? Se a gente pegar uma put aqui, ó, pensa bem. Comprar uma put próxima dessa região aqui. Compra um pouquinho acima, por quê? Porque ela vai estar acima não, compra no dinheiro, vamos assim dizer. Se chegar a bater nesse ponto aqui, que é melhor. Ou até pode comprar um pouquinho abaixo, tá? Para pagar mais barato nela, que ela vai estar mais magrinha, se ela tiver OTM. Então você compra uma putzinha aqui, ó, no 19,90. O ativo bate aqui no 17,92. O ativo bate ali no 17, no quase 18 aqui. Aqui tá dando 17,92. Você compra uma put aqui no 17,89, 17,86. Aí você tem que dar uma olhadinha para poder ver qual que você vai entrar, né? Compra uma put aí para 30 dias, para 20 e poucos dias, tá? Para o próximo vencimento. Se você pegar esse movimento de correção, se a operação for a seu favor, você tem uma possibilidade de ganho muito interessante. E o risco aqui, você pode colocar, por exemplo, aqui no 18,11. Você pode colocar no 18,25. Então, é um risco, para mim, é um risco pequeno, né? Onde você coloca... Você pode entrar, por exemplo, com 2.000 opções, tá? Você consegue fazer uma operação com 2.000 opções ali. Vamos dizer que você pague R$1 nessa opção. Você coloca ali
R$ 2.000, você investe, compra essas puts, e quando chegar ali em 25, 30% do seu capital, se for para cima, se a posição estiver andando contra você, você estopa a operação, você vai perder ali 30% do capital e tá tudo certo, beleza, o seu objetivo era que o ativo voltasse e você pudesse ganhar quantas vezes? Uma, duas, três, 4-1 praticamente, tá? Então, esse tipo de operação faz sentido, porque é um risco pequeno, uma possibilidade de ganho muito grande, tá? Então, vale a pena. Então, sempre que você for entrar numa operação, tem que estar atento com isso, ok? Para mim, essa operação em Bradesco faz todo sentido. Ah, mas então você vai entrar? Não sei. Por quê? Porque vamos ver se ele dá sequência, né? Olha como tá bonito isso aqui. Ó, candle verde, candle verde, veio um candle vermelho forte, deu um dojizão aqui, né? Formação clássica de alta, subiu. Se chegar aqui, vier mais um candle aqui, ou dois, e ele bater nesse ponto aqui, aí eu vou ficar de olho, tá? Por quê? Porque aí pode ser que aconteça o que eu falei para vocês. Pode ser que a gente tenha uma resistência, né? Uma perda de força em topo duplo. Porque se você concordar comigo, você vai ver que é a segunda vez que ele vai bater lá. Então, bateu lá duas vezes, não faz sentido a gente continuar esperando que ele vai subir mais, se ele bater e não passar. Lembra que eu falei? O que acontece é o seguinte, a resistência está aqui, ó. Tá, vou explicar para vocês. A resistência está aqui. Bateu aqui, quando está próximo da resistência principalmente, o mercado chama ele até aqui. Por quê? Porque os compradores querem levar até aqui, pelo menos. Quando chega aqui, os vendedores já estão ali meio que esperando. Estão só de braço cruzado esperando. Para quê? Chegou naquele ponto ali. Se os compradores não vier agressivo, não vier com força, trazendo o movimento para cima, de verdade, para romper essa barreira, os vendedores chegam e metem a mão. Entendeu? Se o touro não vier, é o touro quando está subindo e o urso quando está descendo, para quem não sabe a analogia, né? Se o touro não estiver fazendo um movimento da chifrada para cima aqui e os compradores romper a resistência com força, os vendedores vão bater para baixo, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto onde a gente tem que ficar bem atento, tá? Semana que vem, vamos ficar de olho nele. Talvez ele suba ainda um pouquinho mais, né? Talvez ele venha com candle mais comprador ainda, tá? Não sei se isso vai acontecer, mas é uma grande possibilidade. Eu espero ele nessa casa mais uma vez, batendo aqui, tá? Se romper, show de bola, tudo certo. Vai subir, vai que vai. E nós vamos pegar a pipoca e assistir. Se não romper e começar a mostrar uma perca de força aqui, der uma figura mais gráfica, fundos, topos mais baixos aqui, a gente compra uma putzinha e deixa descer. Né? A gente faz, como eu falei, um stop loss curto para um gain grande, né? Fazer uma operação de 2-1, 3-1, 4-1 faz todo sentido, tá? Embora tá subindo forte, temos que esperar, tá ok? Lembrando que esse ponto é um ponto onde ele não passa desde 2021. Mostrei para vocês aqui no gráfico. Ó, olha isso aqui. Essa última linha nossa aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, a última vez que bateu aqui. Olha isso aqui, ó. É aqui, ó. Tá vendo? Julho de 2021 foi a última vez que chegou nesse ponto, nesse patamar, tá? Tá próximo do topo histórico? Tá próximo do topo histórico, tá? Então, o topo histórico dele foi aqui, né? Em 21,09, mais ou menos aqui, né? Então, R$ 21. Então, 21,14, tá mostrando aqui para mim. Então, é onde foi o topo histórico. Mas não chegou lá de novo, né? E bateu aqui no 17,92, veio para baixo. Tá? A última vez que chegou nesse ponto foi em 21. Então vamos ficar bem atento. Nós estamos posicionados em Bradesco, já estamos posicionados em Bradesco. Depois vou mostrar o que eu fiz em Bradesco para vocês, ok? Vamos dar uma olhada aqui na nossa VEGzinha. Bora, bora, VEGzinha. Bora, bora na nossa VEGzinha. Tá aí.
Nossa VEGzinha, olha que candle bonito, né? Candle forte. Um candle, né? Um dia que a compra realmente vem para operar e traz um candle mais comprador aqui. Por quê? Olha como é que vinha. Isso aqui é o semanal, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas trabalhando aqui entre 37 e 35 e finalmente aqui ela rompeu, veio para cima, chegou aqui até o 40, chegou aqui até o 40, 40 e 19, 40 e 15, né? Subiu, mas deixou um paviozinho, né? Mas bateu aqui no 40 e 60. Então teve uma forte, uma posição bem legal, tal. Vamos dar uma olhada, né? Como é que vai ser semana que vem, como é que retoma. Vamos dar uma olhadinha no diário também, para a gente ter uma noção, né, mais fina da visão dos movimentos. Olha isso aqui, olha isso. Olha essa lateralização, gente. Tá doido? Olha quantos dias, tá vendo? Parado, travado aqui nesse ponto, não ia nem para cima, nem para baixo e fica nessa posição. Gente, dá para ganhar dinheiro em trade assim? Em operação onde o trade fica ali no banho-maria, cozinhando o galo, cozinhando o operacional? Dá para ganhar? Porque você entra numa operação, imagina você entrou numa operação, você queria pegar uma estrutura para fazer um gain interessante. E aí você entrou aqui no dia 20, esse candle aqui deve ser do dia 20, 17. Aí você fica aqui, ó, desde julho. E a operação não anda. Ela fica aqui, ó, cozinhando galo. Tá vendo? Olha aí, ó, trabalhando, trabalhando. Aí ontem nós tivemos o rompimento dessa resistência e subiu, né? Vamos ver se vai ter continuidade. O estocástico está apontando um pouco para cima, nada muito relevante, tá? Mas VEG vinha, né, no movimento baixista desde 24, né? E estava trabalhando essa lateralização já há um tempo. Até puxar um desenho para vocês aqui. Veio aqui e agora está aqui, tá? Pode ser que ele volte a subir? Pode ser. Se ele voltar a subir, primeiro ponto de interesse aqui para a gente olhar, por quê? Ou a gente entra numa compra aqui e sobe esse ponto, tá? Ou a gente vai esperar chegar num ponto de resistência forte para a gente poder tentar fazer uma venda, tá? A gente opera assim, gente. A gente tenta sempre fazer o quê? Comprar suporte e vender resistência. Esse é o nosso objetivo. E nós temos duas resistências. A do 50,47 é uma resistência bem interessante e a do 59 também é uma resistência bem interessante. Tá? São dois pontos que eu vou ficar atento. Isso se eu não entrar, acho que eu até entrei na verdade. Não sei se eu tenho alguma operação em VEG, eu acho que não tenho. Tá? Mas estou pensando em entrar numa compra de call aqui, tá? Para a gente poder botar uma grana. Ou fazer uma trava de alta a crédito para botar um dinheiro no bolso e acreditando que vai subir, que vai embora, essa trava nossa vira pó e a gente põe dinheiro no bolso. Tá? Então, VEG tem operações interessantes para fazer aqui essa semana. Fico bem interessante aqui, fico bem interessado aqui nessas posições de VEG para fazer uma operação na segunda-feira. Ok? Vamos dar uma olhada como é que vai ser. Os mercados começando a dar bastantes oportunidades de operações. Quem tem o conhecimento, sabe como fazer, começa a ter pontos bem interessantes e relevantes, né? Eu quero colocar Bradesco. Estou pensando em colocar um alarmezinho nesse 17 e 17,90 aqui, tá? Eu acho que eu vou adicionar um alarmezinho aqui, PBDC. No 17. Gente, se vocês não sabem como colocar o alarme, tem que aprender, tá? Porque quando você opera opções, você consegue meio que desenhar onde você quer entrar se chegar. E se você coloca um alarme, você não está olhando às vezes no computador nem nada, mas aí toca o alarme e você se liga, opa, está acontecendo alguma coisa. Aí você vem ver o que, que é. Tá? Então é sempre importante inserir o alarmezinho. Tá? Ó, eu coloquei um alarme aqui de rompimento nesse ponto aqui, 17,90, 17,98, tá? Coloquei um alarme aqui. Por quê?
como eu já falei no vídeo, se chegar nesse ponto aqui e não passar, né, bater ali, ficar, perder a força, mostrar um candle de reversão, montar uma estrutura de reversão, né, independente de qual seja. Pode ser um engolfo de baixa, pode ser uma estrela cadente, pode ser qualquer coisa gráfica. Mostre para mim que o preço chegou ali e ele não teve força para continuar subindo, ele bateu na resistência e perdeu a força, né? Pode deixar um doji bem no meio ali, um dojizão, aquele que é só pavio para cima e para baixo, e depois vir um candle com um topo mais baixo, eu entro já numa compra de put aqui, tá? Uma operação bem interessante. Botamos o alarme aí, vamos estar de olho para ver o que acontece na segunda-feira, né? Vamos ver o que acontece. Estamos com o alarme posicionado. Eu acho que eu já estou em posições de Bradescão, mas o fato de você estar montado em uma operação num ativo não quer dizer que você não possa montar outra, tá? Não é a melhor forma, mas também não quer dizer que você não pode, tá bom? Faz parte da gestão de risco, a gente está sempre variando os ativos, ok? Mas a gente pode fazer 2, 3 travas, pode fazer várias operações do mesmo ativo também, se fizer sentido, dentro de um contexto técnico, né, e de uma gestão de risco, a gente pode fazer sim, tá ok? Vamos dar uma olhadinha na nossa Embraer, foguetão brasileiro. Embraer, entramos numa posição de Embraer, estamos num Condor em Embraer, tá? Entramos num Condor em Embraer, onde nós temos uma trava aqui e uma trava aqui. Por quê? Por que eu entrei nessa operação? Porque eu fiz as contas aqui, nós ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos para a 12ª semana dentro desse range, entre o 81,46 e os 76,26. Então tem uma consolidação no topo, né? Na máxima histórica, praticamente, de Embraer aqui. Então ele não quer descer, mas ele também não consegue subir. Enquanto ele estiver nessa operação, estiver trabalhando nesse range, aí eu montei um condorzinho e estamos lá. É um condor de crédito, tá? Ou seja, condor crédito, você monta e o dinheiro em D+1 já cai na sua conta. Montei a operação e vou olhar os mercados, vou acompanhar para ver o que acontece aí na semana que vem. Se passar o nosso prazo, né, do vencimento, se eu não me engano, o vencimento é para o dia 21/11, tá? Então, vou dar uma olhada aqui, 21/11, o vencimento que eu montei esse condor. Se chegar até lá e ele estiver trabalhando ainda aqui, nesse canalzinho lateral aqui, né, a nossa Embraer, eu vou fazer o quê? Eu vou zerar minha posição e botar o gain no bolso, né? Vamos botar o gain no bolso. Uma coisa importante, gente, é que assim, quando a gente monta uma trava, a gente ganha mais com ela conforme ela vai perdendo o VE, tá? Ela vai perdendo o valor extrínseco, tá? As opções vão virando pó e ela vai perdendo o valor ao longo do tempo. Quanto mais próximo do final do contrato, é onde a gente vai ficar com a maior parte da grana. Uma trava, a gente nunca pega 100%, né, dela. Nunca pega. O objetivo é a gente pegar ali 70%, né, 80% da posição. Você entrou numa operação, a operação está te dando 70%, 80%, pô, tá top demais. Certo? Você consegue, você já pode meio que zerar a operação, né? Tá? Então, na minha opinião, quando tiver na última semana ali, tiver próximo dessa margem de lucro, né? Se você conseguir chegar, se a posição tiver favorável para você, você já pode estar pensando em desmontar a posição. Beleza? Embraer Zona aqui, 0,11 negativo. E vamos que vamos, meus correligionários. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que acontece. Vamos dar uma olhada em CEMIG. CEMIG, ok. CEMIG no semanal tá dentro de um. Se a gente for olhar isso aqui, isso é quase um engolfo de baixa, né? Se esse candle vermelho fosse um pouco mais forte aqui, para mim era um engolfo de baixa. Mas ainda não tá tão claro, tá? Vamos aguardar um pouquinho para ver. Esse candle aqui é um candle de indecisão total, tá?
ela está próximo do topo histórico, veio aqui, trabalhou aqui próximo do topo histórico, né? Isso aqui é semanal, tá? Então veio aqui, bateu o topo histórico, desceu, tá nessa região agora aqui, tá? Não sei, vamos dar uma olhada no diário. Vamos dar uma olhadinha no diário. No diário a gente já vê aqui, você começa a ver o quê? Se você colocar no diário aqui, só fazer um ajuste aqui, peraí. Olha só isso aqui, olha que bonito isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Esses 3 candles aqui. Olha que candle de reversão lindo. Tá vendo? Poxa, mas o que você tá vendo aí, William? Olha, se você entende um pouquinho de figura gráfica, você vê claramente aqui um candle de reversão, onde você vem no movimento comprador, vem o candle de reversão e já vem uma velona bonita vermelha dessa aqui. Desceu. Aí daqui tem toda uma respirada, topos vermelhos, mas se você olhar com fundo mais alto, né? Fundo mais alto aqui, veio para baixo de novo. Aí aqui, candles em decisão, veio para baixo de novo. Aí aqui, agora é o seguinte, olhando esse contexto no diário, eu vejo aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou dar uma limpada aqui. Olha só. Essa região aqui, ó. Região do 10,86, tá? É uma região que você vê uma indecisão forte nela aqui. Olha a quantidade de pavio nesses candles, né? A compra e a briga fica ali, ó, eles estão brigando nesse ponto, mas nenhum ganha, não vai, até que um rompe para algum lado, tá? Então, aqui ele está fazendo o quê? Olha isso aqui, ó. Indecisão total, desceu, ficou indeciso, desceu, subiu, indecisão total, subiu um pouco. Esse ponto aqui para mim, lembrando que a gente está próximo de alta, de máxima histórica, deixa eu colocar mais uma linha aqui. Ó, vou montar uma figura para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha, veio daqui, bateu, desceu, está trabalhando aqui agora. Então, pode ser que ele venha fazer o quê? Pegar mais uma baixa até aqui, ó, tá? Fazer mais esse movimento, fazer mais um ponto de descida até 10,53, tá? Pode ser, embora ele teve um movimento no diário de alta, não estou muito otimista, tá? Se eu não me engano, eu estou posicionado em CEMIG. Vou até olhar para vocês, acho que é uma trava de crédito. Trava de crédito é muito bom, gente. Tem que tomar cuidado, tá? Tem que ter contexto para você montar, mas trava de crédito é muito bom. A única coisa da trava de crédito que você tem que ficar bem atento é porque muitas vezes na trava de crédito você vai ter sempre um travamento de margem, né? A sua margem ela vai estar comprometida. Sempre que você monta uma trava, você vai estar com a margem comprometida. Principalmente se for uma trava de crédito, é claro, né? Uma trava de débito, não. Você pagou, montou, tá tudo certo. Mas uma trava de crédito sempre vai ter um uso de margem. Muito, né? Então você tem que tomar cuidado para ter a gestão para que você consiga manter o seu capital pronto para as operações que você quer entrar. E você tem que ter capital também para, se por um acaso uma operação ou outra não ande dentro do movimento que você está esperando até o final do vencimento, você ainda tenha recursos, ainda tenha capital para poder fazer uma rolagem, tá? Tem que ter uma gestão muito boa dessa questão dos recursos, tá? Para fazer as operações. Beleza? Semi que estamos posicionados, daqui a pouco eu vou abrir aqui para mostrar as posições. Vamos para USE 5. USE 5, voltando, né? O movimento altista, trabalhou aqui embaixo, subiu, voltou a trabalhar aqui em cima e agora voltou para cá, tá? Esse ponto aqui é um ponto onde geralmente ela sobe, ela vem mais forte até aqui e pode voltar a trabalhar nesse canal aqui, tá? Pode ser que trabalhe um pouco aqui antes, pode ser. Vamos dar uma olhada como é que vai ser semana que vem,
Eu acho que eu já estou posicionado em Uzi Minas. Vou mostrar para vocês o que eu fiz. Tá? Temos posição em Uzi Minas. Acho que eu entrei aqui embaixo, mais ou menos, no 4,20 e poucos, 4,30. Entrei numa posição aqui. Então a gente já está posicionado em Uzi Minas também. Ok? Ok, vamos lá. Vamos dar uma olhada agora na Embraer. Já olhamos. Vamos olhar como é que ficou o mini índice, o mini dólar. Mini índice, mini dólar fechou em alta de quase 1%, né? Trabalhando aqui na casa dos 46.450 foi o fechamento, né? Fechou praticamente na máxima do dia, tá? A máxima do dia foi 146.545, fechou na máxima do dia, tá? E a abertura no 144. Ainda não vejo assim, é um pullback bem interessante, tá? Bem saudável, inclusive, falando em mini índice, tá? Para quem gosta, né, das operações day trade, se você olhar aqui, ó, e fez agora essa perninha, esse pivôzinho aqui. Vamos puxar um Fibonacci aqui, só para a gente dar uma olhada. Deixa eu ajustar aqui, para a gente dar uma olhada aqui. Ó, se a gente puxar o Fibonacci aqui, vou deixar aqui, fica mais fácil para vocês verem. Se a gente puxar o Fibonacci aqui, está trabalhando exatamente, ele fez um pullback até 38, deixa eu só confirmar, tá, isso mesmo. Então ele fez um pullback exatamente aqui, em 38 ele chegou, o que é o pullback, né? Só para quem não sabe entender. Ele subiu até aqui, e aí ele voltou, ele respirou até 38% dessa alta. Então ele teve essa alta toda, voltou aqui, fez um respiro em 38,2. Agora ele está exatamente no meio aqui, ó, em 50% desse retorno. E bateu aqui. Então esse movimento aqui, ele diz para nós o quê? Que o índice está tentando voltar para romper, para bater novamente em topo histórico. É o que ele está tentando fazer. Vai fazer? Não sabemos, mas é o que está tentando fazer, ok? Se ele romper esse 50% aqui, passar para cima aqui, chegar aqui próximo do 61,8 do Fibonacci, pode ser que ele vá embora, tá? Agora, corre o risco também, galera, por isso que a gente tem que estar sempre atento com o mercado e as figuras também, porque aqui, ó, ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias trabalhando nessa região aqui, entre os 146 e os 143, tá? Então, assim, ele também não... os compradores começaram a fazer a defesa, e era importante que eles fizessem, porque esse ponto dos 143 mil era um ponto importante, onde tinha que ter defesa dos compradores, e eles realmente vieram para começar a defender. Você começa a ver topos, fundos mais altos, né? E uma força compradora, mesmo que na minha opinião ainda não teve, né, aquele candle. O último foi o de sexta, que teve um candle mais realmente de defesa compradora, assim, mais bonito, né? Tanto que teve uma alta de 1%, mas de resto ele ainda tem essa barreira dos 146.500, tá? Então ele tem que romper essa barreira e aí subir, né? Tem que ir embora. Por quê? Se ele não romper, corre o risco, né, da gente ter esse movimento aqui, ó, bater aqui e voltar a cair. Se voltar a cair, pode ser que ele venha para baixo e tente retomar fundos anteriores, chegando aqui até 140 mil, tá? Então pode ser que isso aconteça também. Temos que ficar atento aí, principalmente para quem opera day trade, né? Tem que ficar ligado nessas posições. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Opa, doletinha aqui. Vamos ver como é que foi a doletinha. A doletinha realmente, né, tá bonito o gráfico aqui na descida. Você vê que o dólar ele tem esse aqui tá nos 60 minutos. Vou colocar no semanal primeiro, depois ponho no diário. Né? Doletinha tá aqui. Teve uma alta expressiva, né? Veio com uma queda muito forte aqui, vou mostrar para vocês. Então veio aqui de agosto para cá foi só queda, só queda. Chegou aqui em setembro e agora em outubro ele retomou. Olha o tamanho desse candle, cara. Olha esse candle essa semana aqui, alta forte, né? Porque chegou aqui no ponto de indecisão, tocou uma vez, tocou duas vezes, não conseguiu, não teve força para descer,
Os vendidos ficaram na dúvida, os compradores também, ninguém quis fazer nada nessa semana, e aí ele rompeu e veio para cima com tudo, né? Tá dando um respiro dessa alta, né? Já vemos um candle aqui, já vemos um candle vermelho aqui, né? Um semanal com um candle vermelho aqui, né? Esse aqui, tá? Vai permanecer assim? Não sei. Então a gente tem que ficar bem atento, né, ao que vai acontecer. Semana que vem, eu vejo o dólar operando no range entre os 138 e os 155 e os 5,50, 5,55, tá? Esse topo aqui, vou botar uma linha para vocês entenderem. Tá? Eu vejo ele trabalhando aqui, ó. Semana que vem. Entre esse ponto, que está aqui no 5,550, e esse ponto aqui dos 5,38, tá? Você vê que ele ficou aqui essa semana que passou, ele ficou aqui entre o 5,42 e o 5,520, tá? Ficou nesse ponto aqui. Vamos colocar no diário para a gente ver ter uma visão mais fina, né, de como é que tá esse movimento. Olha aí, diáriozão, a gente tem esse movimento de alta, tivemos um retorno e agora parou aqui, né? Vamos ver como é que vai ser o fechamento dele. A abertura dele foi no diário, na sexta-feira. A abertura foi 5,469, a máxima foi 5,479, a mínima em 5,421 e o fechamento dele foi no fundo, tá? Então o fechamento dele foi aqui, próximo da mínima, em 5,425, tá? Então assim, mas lembrando, tá? Aqui a gente teve esses dias ele descendo, mas ele ainda está acima desse fundo anterior aqui, desse candle comprador. Pode ser que se chegar ali, os compradores comecem a defender, né? Os compradores realmente decidam retomar as suas posições compradas. Isso é bem possível, ok? Bem, gente, é isso. Visão de mercados aqui da semana. Como é que foram os ativos, né? Como é que foram as operações. Fechar esse contrato, que esse contrato está vencido. Mas eu vou agora mostrar para vocês como é que estão as nossas operações de opções. Vamos olhar rapidinho aqui, tá? Que o vídeo já está ficando longo. Vamos dar uma olhada aqui como é que estão as nossas operações de opções. Estamos posicionados em Itaú. Estamos posicionados em Itaú com uma trava de baixa com opção de compra, tá? Trava de baixa com opção de compra e trava de alta com opção de compra. Então nós estamos posicionados em duas travas em Itaú. Uma tem o break-even em 39,39, o ativo está em 37,48, e a outra tem o break-even em 37,68, o ativo está em 37,49, tá? Lembrando, essas travas, elas são para vencimento dia 21/11, tá? Então é para o próximo vencimento de opções, que é na terceira sexta de novembro, tá bom? Vamos dar uma olhadinha em BBDC? Temos aqui uma trava de baixa com opção de compra, tá? Uma operação de crédito. Qual que é o nosso break-even nessa operação? 18 e 34. O ativo está em 17,69. Essa trava a gente coloca dinheiro no bolso quando faz ela, e se as nossas opções virarem pó no final do contrato, a gente põe dinheiro no bolso, não devolve nada. Nosso objetivo quando monta travas é sempre esse, trava de crédito. Quando você monta uma trava de crédito, qual que é o seu objetivo? Que tudo que você montou ali vire pó, que todas as opções vão para o pó. Aí você vai ficar com o dinheiro que você recebeu em D+1 de quando você montou a trava, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, temos posição também em Uzi Minas, Uzi 5, ok? Temos uma trava de alta com opção de venda, operação de crédito, tá? Operação de crédito. Onde está o nosso break-even? Nosso break-even em 4,77, o ativo está operando hoje em 4,86. Então vamos ficar atentos aí,
né? Vamos acompanhar. Essa é uma operação em que eu montei uma posição mais longa, tá? Eu decidi montar uma operação com uma posição mais longa. O nosso vencimento para essa operação é no dia 19/12, tá? Porque para mim, até o próximo vencimento, talvez ainda o ativo não esteja no ponto que eu quero. Mas eu acredito que com uma posição mais longa, ele vai chegar e essa trava vai virar pó. A trava virou pó, é dinheiro no bolso, é gain para quem entrou na posição, tá ok? Vamos dar uma olhada em CEMIG. CEMIG temos uma trava de alta com operação de venda, tá bom? Temos uma travinha de alta com operação de venda, trava de crédito, tá ok? Fizemos uma trava de crédito, tá? Lembrando, gente, sempre que você faz uma trava de crédito, você tem que ter margem na corretora. Por quê? Porque você está pegando dinheiro, você vai em D mais um, dinheiro vai cair na tua conta. E a corretora vai travar uma margem para aquela operação, tá? Para que se por um acaso amanhã ou depois no vencimento a sua operação der ruim, você tenha dinheiro na corretora para devolver o crédito que você pegou. Mas você recebe em D mais um, tá? Mas para você montar uma operação, uma trava de crédito, você tem que ter margem para trabalhar, tá bom? É importante falar isso para vocês, para que a pessoa pense, poxa, mas eu vou colocar aqui, eu vou ter um ganho de 18.682. Esse dinheiro vai entrar na minha conta e D mais um. Show de bola. Mas você tem que ter esse dinheiro na conta também. Senão você não consegue nem montar a operação. Entendeu? É assim que funciona. Tá? Que vai ser a garantia de que você vai ter o dinheiro para devolver caso a operação vá contra você. Tá? Então, assim, travas de crédito são excelentes, são operações maravilhosas. Por quê? Porque você pega o dinheiro de uma operação, você tendo um dinheiro você tendo um dinheiro lá guardado como margem, você pega o dinheiro dessa operação e você pode usar o dinheiro que você pegou dessa operação para fazer outras operações. Tá? Então você consegue ganhar o spread dessas operações em outras operações. Você consegue, com dinheiro de uma operação, às vezes montar mais 4, 5 operações. E ganhar em algumas delas e esse dinheiro pagar, mesmo que você às vezes tenha prejuízo em alguma das operações. Lembrando, gente, não existe operação sem risco, tá? Toda operação existe um risco. O que a gente tem são riscos controlados, né? A gente tem visão de onde vai entrar e onde vai sair quando entra em uma posição de opções. Vamos dar uma olhada em Embraer. Temos posições em Embraer? Temos posições em Embraer. O que nós temos em Embraer? Nós temos venda de Condor, né? Temos duas operações. Olha só, como é que funciona aqui? Qual que é o break-even dessa operação? Temos uma Condor aqui onde o break-even é 77,07 e a parte comprada, a parte de cima da operação é 83,79. E a outra operação aqui, temos um Condor onde uma das pontas, o nosso break-even é 76,53 e a outra ponta é 85,33. O que significa isso? Vou mostrar rapidinho para vocês só o gráfico de Embraer aqui para a gente pegar esse estudo, né, para vocês entenderem. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender tal, então é bom a gente explicar. Eu não falei para vocês que Embraer já está praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 semanas, 13 semanas trabalhando aqui, nessa região. Então, enquanto ele estiver dentro desse range aqui, entre o 80 e 82, deixa eu olhar como é que está a minha posição aqui. Estiver trabalhando entre 83 e 77, ou entre 85 e 76, enquanto a Embraer estiver trabalhando dentro desses ranges aqui, esse Condor de crédito eu não devolvo o dinheiro dele, porque essas opções vão virar pó. Então, se ele está 12 semanas trabalhando aqui, pode ser que aconteça alguma coisa, ele venha para baixo amanhã? Pode ser. Pode ser que eu tome prejuízo na operação. Mas se ele se mantiver durante 4 semanas dentro desse... Ele pode vir para baixo um pouco, pode subir, mas se ele voltar e ficar entre esses strikes, eu vou botar dinheiro no bolso, entendeu? Por isso que essa operação de Embraer é uma operação onde a gente ganha entre uma faixa de preço. Eu tenho um break-even 77,07 e 83,79. Se Embraer ficar aqui no meio, eu vou ganhar dinheiro.
Eu tenho outro Condor aqui entre 76 e 53 e 85 e 33. Enquanto a Embraer trabalhar dentro dessa faixa de preço, eu vou botar dinheiro no bolso. Então é assim que a gente tem que trabalhar essas operações. Quando a gente monta um Condor, a gente acredita que o ativo ele vai ficar lateral, ele vai ficar operando naquele range. Ele pode estourar para cima ou para baixo? Pode. O importante é que no vencimento ele tenha voltado dentre aqueles strikes. Esse é o principal, tá? É o que você tem que entender. Se você tem um Condor e ele ficar dentro daqueles strikes, você vai fazer grana, você vai botar dinheiro no bolso, porque foi uma operação de crédito. Então eu só quero que as opções virem pó para que eu possa botar o dinheiro no bolso. Beleza? Gente, é isso. Tivemos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma operação em qual nós estamos montados aqui. Temos uma Vale aqui, vamos dar uma olhada aqui. Valezinha, olha só. Valezinha, nós temos uma trava de baixa com opção de compra, tá? Operação de crédito, aonde nós temos aqui o nosso break-even em 62,45, tá? Nós temos o nosso break-even em 62,45, tá? Então nós temos que ficar de olho aqui nessa operaçãozinha aqui, ok? O vencimento dessa operação, dia 21/11, o break-even dela 62,45, o ativo está em 60,13, né? Então, temos aqui a nossa valezinha aqui, bem interessante também, tá? São todas, essas travas que eu fiz, são todas travas de crédito, tá? Todas onde você tem que ter margem na corretora para poder deixar a trava acontecer, tá ok? Tem como montar trava de débito? Tem como montar trava de débito sim. Quando a gente monta uma trava de débito, o nosso risco, ele é o valor que a gente colocou na trava. Você pode montar uma trava de alta, montar uma trava de baixa, montar uma posição, não importa. Se você pagou, eu paguei para montar essa posição. É a mesma coisa se você estiver fazendo uma operação de compra ou venda a seco. Você pagou, venda não, compra a seco, né? Venda você ganha, você não paga. Mas se você pagou para montar a posição, automaticamente você já tem ali a possibilidade de saber exatamente o que você vai perder. Pode colocar, inclusive, seu stop loss ali. Por quê? Porque você já montou a posição. A única coisa que você vai pagar é o valor que você colocou investido na posição. Beleza? Galera, foi isso. Fizemos um resuminho semanal aqui para vocês sobre o mercado para as opções. Né? A gente olha o gráfico e olha contexto também, costuma ver como é que está as negociações lá fora, como é que estão as questões tarifárias mundiais, a briga do Trump aí com a China, como é que tá esses movimentos. A gente costuma ver também como é que estão as operações na China, como é que está o mercado asiático, né? Costumamos ver principalmente as questões políticas internas do Brasil para a gente poder tomar posições. Por quê? Porque esses trigs econômicos de política, né, de tarifas, shutdown americano, tudo isso faz preço. E se tiver alguma novidade muito de repente, tá, pode ser que tenha uma vol muito alta. Então a gente tem que estar sempre de olho atento para poder pegar esses movimentos, pegar essas oportunidades que aparecem, desde que a gente tenha consciência. O price action vai mostrar para a gente o que é a realidade do que o mercado está entendendo, e os trigs políticos, né? Momentos específicos a gente tem oportunidades de fazer trades ali que muitas vezes pode dar muito bom, tá? Outra coisa também que a gente usa bastante são os momentos de balanço, né, das empresas, né? Começa a ter ali os balanços, são dias em que a gente consegue às vezes fazer operações curtas, tá? Operações de um dia para o outro, às vezes até intraday, onde a gente pega acreditando que vai sair um balanço bom ou um balanço ruim para a empresa, uma vol alta ou uma vol baixa, a gente pode entrar numa operação para montar uma estrutura ali e pegar um capital de forma mais rápida, tá ok? Operando balanço. É isso. Valeu? Gente, grande abraço para vocês, um excelente final de semana, 1 hora praticamente de live aí, tá bom? E qualquer dúvida, só deixar um joinha no canal aí, mandar sua pergunta, mandar sua dúvida. Se quiser que eu faça um vídeo específico sobre algum assunto dentro do mercado de opções, é só mandar, nós estamos aqui para isso, tá ok? Para botar o educacional para todo mundo que tem interesse e quer aprender, tem a oportunidade também de estar aprendendo e estar montando as suas operações, tá começando a operar aí dentro do nosso Opções na Veia, tá ok?
Montamos a nossa sala de sinais também, está na descrição do vídeo. Quem tiver interesse em participar e ver todas as operações que eu vou fazer dentro da sala de sinais antes que eu faça elas, já vai estar lá para vocês, para quem tem interesse e de repente quer pegar aí as operações que eu vou estar fazendo, o que eu vou estar, os movimentos que eu vou estar vendo no mercado. Tá ok? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus, um excelente fim de semana para vocês. Fui! Tchau, tchau.